Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Estamos de volta para a nossa videoaula número 3 para concluirmos o nosso assunto radiciação. Vamos hoje para a última parte da radiciação que se chama racionalização de denominadores. Mas o que é isso? Racionalizar denominador é a impossibilidade de você ter uma resposta final que tenha uma raiz no denominador. Não pode acontecer durante o seu processo uma raiz no denominador. Lá na resposta final de uma expressão numérica ou qualquer tipo de expressão, nunca pode ter uma raiz no denominador. Então, para isso, para que ela não exista lá na sua resposta final, a gente usa esse processo chamado racionalização de denominadores. Como é que você aplica? Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz o meu cálculo e encontrei como resposta 1 sobre a raiz de 2. Eu não posso ter raiz no denominador. Para isso, eu racionalizo. Como é que é a racionalização? Eu copio a mesma fração que eu quero racionalizar, uso sempre a multiplicação e vou multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador pelo próprio denominador. No caso aqui, raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo. Numerador e denominador da minha fração original serão multiplicados pelo próprio denominador. No caso, era a raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Quando eu multiplico raízes iguais, na propriedade, eu multiplico 2 vezes 2 e repito a raiz. Lembra disso? Aqui eu não vou precisar mais aplicar isso. Eu vou fazer direto. Toda vez que eu tiver raízes iguais, eu elimino a raiz e copio o número. Qual é o número? Número 2. Eu copiei. Pronto. Quando eu fiz isso, eu eliminei a raiz do denominador. Eu usei um processo chamado racionalização de denominadores. Então, não tem mais nenhuma raiz aqui na parte de baixo no denominador. Outro exemplo. 4 sobre a raiz de 6. Eu quero racionalizar 4 sobre a raiz de 6. Por que eu tenho que racionalizar? Porque tem uma raiz aqui no denominador e não pode. Pode ter no numerador, mas não pode ter no denominador. O que eu faço? Observe. Eu copio a mesma fração que eu quero racionalizar e multiplico pelo meu denominador em cima e embaixo. Raiz de 6, raiz de 6. Tanto para o numerador quanto para o denominador. 4 vezes a raiz de 6, eu não posso multiplicar, eu coloco junto. 4 raiz de 6. Quando eu tenho raízes iguais, eu elimino o símbolo da raiz e copio apenas o número. Eu não vou multiplicar, eu vou apenas copiar. 6 está aqui. Pronto. No finalzinho ali, o que eu fiz? Eu simplifiquei o 4, que é externo, e o 6, que também é externo, eu simplifiquei por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. E a raiz aí? A raiz eu só fiz copiar, raiz de 6. Exemplo número 3. Quando eu tenho 1 sobre 2 mais raiz de 2. Observe, no primeiro exemplo e no segundo, eu não tinha sinais separando os termos do denominador. Agora eu tenho sinal de mais. Toda vez que eu tiver sinal de mais ou sinal de menos, eu vou lembrar o seguinte. Para racionalizar, olha ela aqui, 1 sobre 2 mais raiz de 2. Para racionalizar, eu multiplico pelos mesmos números, porém com o sinal do meio trocado, oposto. Se era mais, eu coloco menos, tanto em cima quanto embaixo. Aí, se fosse menos, eu colocaria mais e mais, eu colocaria o oposto. Então, toda vez que separar por sinal, coloco o sinal oposto na hora de racionalizar. Aí eu faço 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 2. Aqui eu tenho um produto notável, produto da soma pela diferença. O primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo. 2 vezes 2, 4. Jogo de sinal, mais ou menos, menos. Eu falei o quê? Quando você tem duas raízes iguais, você elimina o símbolo. Qual o número que se repete? Se repete o 2, que era o número que estava dentro da raiz. Pronto. A partir daí, eu copiei o meu numerador, 2 menos raiz de 2, e subtraí. 4 menos 2, deu 2.
Por que não dá para simplificar esse aqui? O 2 pode com o 2? Pode. Porém, para você eliminar, aqui na frente da raiz, onde eu tenho menos 1, teria que ter um número divisível também por 2. Como não tem, encerra ali. O último exemplo para a gente fechar a racionalização. Raiz de 2 sobre raiz de 3, uma raiz sobre a outra. O que eu faço? O denominador é que é repetido. Então é raiz de 3 e raiz de 3. Para multiplicar em cima e baixo, numerador e denominador. Raízes diferentes eu posso multiplicar, igual a semana passada. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Duas raízes iguais, eu elimino o símbolo. Qual é o número que se repete? O 3. Aí você pode me perguntar, Enio, não pode simplificar esse 6 por esse 3? Não. Por quê? Porque o 6 está dentro da raiz quadrada. E o 3 é um número inteiro absoluto e você não vai poder simplificar. Ok? Essa foi a nossa aula sobre racionalização de denominadores. Estarei à disposição do CBAS para tirar qualquer tipo de dúvida. Ok? Grande abraço e até a próxima aula.